Boa tarde, senhores e senhoras. Desculpa o atraso. Boa tarde, Galhardo. Aqui o atraso, mas então não. Tudo bem, gente? Boa tarde, boa tarde. Belo tênis, fala dele. Ela? Belo Pô, eu tava com o look montado, me tiraram ali com a camisa, né? A camisa é bonita também, só no comedor. No meio da mão. Só bebeu uma água só. Não vai dizer que tem inimigo da moda na matéria. Inimigo da moda. Ah, não. Tá maluco. Tô com saudade de mim, né? É, o tempo que eu não venho aqui. Pessoal, muito boa tarde a vocês. Boa tarde. Obrigada pela presença de todos, obrigada também ao Thiago Galhardo. Vamos iniciar a entrevista coletiva com o atacante, bem atacante, Thiago Galhardo. Boa tarde, Thiago. Priscila Moreira, do Razão Tricolor. Vocês vêm de 2 derrotas e uma foi para o Clássico, que a gente sabe que tem um peso maior, né? Então eu queria saber como é que vocês estão nessa uma semana agora que vocês têm para se preparar para o jogo na terça-feira contra o Bahia, até porque vocês estavam fazendo 2 jogos por semana, então não estavam tendo esse tempo, uma semana de treino, né? Então como é que está como é importante essa uma semana de treino depois de 2 derrotas, principalmente onde o Clássico, que é sempre mais difícil, como é que vocês estão se preparando para enfrentar esse Bahia na terça-feira, que também não vai ser fácil? Boa tarde. Primeiramente, desculpa o atraso, cheguei aí. Cara, perder clássico nunca é bom, né? Nunca é um momento, motivo. Tem uma semana que um lado comemora, o outro lado fica triste. Mas, em compensação, é uma semana que a gente acabou tendo uma folga ontem para poder aliviar a cabeça e agora pegar essa sequência que vocês já sabem de logística, viajar, voltar, concentrar. Tem a Libertadores, onde todo mundo sabe que é o grande, né? Primeiro semestre, assim, que passa muito por esse primeiro mata-mata para depois entrar numa Libertadores do Sul-Americano. E, obviamente, que na quarta, quando você chega, você vê todo mundo muito triste. Mas aí você tem ontem uma folga muito bem pensada pelo professor. E hoje eu acho que já volta com os ânimos a toda. Todo mundo querendo treinar, se dedicar. Temos mais 2 companheiros chegando aí que com certeza vêm para somar, para nos ajudar. E isso só mostra a força do nosso grupo, a competitividade que tem. E bom, focar no Bahia. Acho que esse é o nosso principal objetivo. Lembrando que, por mais que nós não vencemos o Clássico, não mudou muito a questão da tabela. Nós já estamos classificados para a semifinal, que era nosso objetivo, por termos os 2 jogos ali. Até fiquei sabendo ontem que pode vir a ter o jogo do Náutico entre os jogos da Libertadores, algo que nós não esperávamos, mas é o calendário brasileiro que nós temos. Nada a reclamar, só a cumprir da melhor maneira possível. Boa tarde, Galhardo. Já nesse início de temporada, né, o número de lesões preocupa, né? O Vojvoda chegou a falar numa coletiva também pós-jogo. O Crispim deixou esse último jogo sentindo um pouquinho também. A gente sabe do Moisés. Queria saber como é que está o psicológico de vocês, porque a temporada já começou a todo vapor, né? Você já tem uma sequência imensa de jogos pela frente e também se preocupando com essa parte de não se lesionar para também participar desses jogos e tal. Você está entre os jogadores que estão jogando, né, quase toda a partida aqui no Fortaleza. Eu, graças a Deus, histórico de lesão eu não costumo ter, espero que assim eu permaneça. Em meio do ano farei 5 anos que eu venho aí venho numa produtividade muito grande, sem problemas de lesões. E, cara, do Moisés eu acho que é um ponto, por não ser uma lesão muscular, né, e sim um ponto ali, um metatarso no joelho, isso daí pode acontecer, não é muito normal, óbvio, mas pode acontecer. A questão das lesões musculares a gente não tem tantas, né? Muito raro, assim. Triste pelo Crispim, todo mundo sabe da amizade que eu tenho com ele, né, do quanto nós somos fora dentro de campo, mas ainda fora dele. E até pelo momento, eu acho que na hora que sai o gol, a confiança dele ia elevar e era um momento que ele sente, né, na hora que ele bate na bola. Não sei se vocês ainda sabem, mas foi no momento que ele bateu e acabou saindo o gol. Então fico triste por ele está muito abatido com isso, até porque tem pouco tempo para o jogo da Libertadores, então ele quer estar dentro, ele quer nos ajudar. E acho que isso é um detalhe importante para a gente poder ver, nós jogadores, e saber que a gente tem que se cuidar bastante do lado de fora, porque a maratona desses 6 primeiros meses é muito puxada, é o calendário que nós temos. Eu lembro que há 6 meses atrás eu estava aqui falando da questão da logística, que é um pouco complicado, mas nós já sabemos disso, e sabendo disso a gente tem que fazer de tudo para nos encaixarmos nisso e estar o melhor preparado possível. Boa tarde, Galhardo. Boa tarde a todos. Lucas, o show do Portal 1918. Galhardo, início de temporada você já é o artilheiro do clube, além de boas atuações. Como manter essa performance num calendário louco como esse? Como você acabou de falar, que no mínimo o Fortaleza vai fazer 60 jogos na temporada. 60 para você, já fiz a conta de 70.
porque eu já sou um cara muito positivo, eu tenho que pensar lá na frente dentro do que o clube também tem de pensamento. Óbvio que pode acontecer uma coisa ou outra, mas o objetivo nosso é fazer o máximo número de jogos e eu já faço a conta de 70 jogos. Bom, se cuidar, né? Eu sou um cara que eu tenho cuidado muito. O meu melhor início de temporada na minha carreira, eu estou indo para o meu 15º ano como profissional. E a pergunta que todo mundo me faz, eu uso muito a questão da maturidade, né? De entender o meu corpo extra-campo. Porque campo tem a qualidade técnica, tem a questão física, tem tudo que acaba se encaixando, se adequando dentro do que do professor pede, dentro do que o time precisa. Mas eu acho que o principal disso tudo é o extra-campo. Tem um fisioterapeuta em casa, tem uma moça para poder fazer alimentação, suplementar, descansar, que é isso que vai fazer toda a diferença. E mesmo assim, vai ter jogos que você não vai conseguir manter um nível de atuação devido a desgaste físico, a viagem, o que seja. Há problemas, eu sou um ser humano, amanhã eu posso vir a ter algum problema também familiar, algo assim. E é isso, acho que a gente tem que se cuidar muito, entender o momento que o clube vive e principalmente todo início de temporada, que é uma readaptação, um calendário diferente por ter tido 2 meses de férias e depois a sequência de jogos, que é o que o Fortaleza quer brigar sempre lá em cima, né, na Libertadores, na Sul-Americana. Então preparar o corpo porque vai ter, acho que é o 2º ano que já está indo, eu acho que o Fortaleza tem tudo para poder permanecer nesse G8 aí que hoje tem de Libertadores por muito tempo. Galhardo, boa tarde, Eduardo Trovão do Futebolês. O Vojvoda chegou a comentar na última coletiva que o time tem que prestar mesmo mais atenção nesse começo de jogo. Foram só 2 vezes que aconteceram, né, mas que comprometeram. Por mais que no jogo contra o Ceará, por exemplo, o Fortaleza tenha feito um bom jogo depois dos 10, 15 minutos iniciais, poderia até ter vencido a partida e tal, não conseguiu vencer por causa muito desse começo meio desligado, vamos dizer assim. Isso já está em pauta em vocês também, porque o Bahia, talvez o torcedor do Bahia entenda que está com um começo um pouco decepcionante nessa Copa do Nordeste, né? Então já deve ser um jogo de entrar com tudo para cima do Fortaleza, que já está em pauta em vocês também, entrar mais ligado. Não só para o jogo do Bahia, mas acho que para toda a temporada, né? São os desafios assim que nos eleva mais, o Bahia Série A, pegamos a ABC e o Ceará, que são times de Série B, e aí já iguala um pouco mais o nosso nível. E a gente tem que prestar atenção, né? Você sair com 3, 4, 5, 3 minutos, eu acho que foi no jogo da ABC, né? E agora próximo a isso aí também, 15 minutos já estava 2-0. A gente tem que ter um pouco mais de atenção, porque vira uma ladeira, né? Você tem que correr dobrado. Por mais que você faça boas partidas, nem sempre você vai conseguir, pela qualidade e tudo do adversário, também segurar o resultado. Isso já está em pauta. O início do Bahia na Copa do Nordeste não é bom, uma derrota e um empate. Tenho certeza que eles vão lotar o estádio, vai ter 40, 45 mil pessoas. E nós, obviamente, temos que saber jogar o jogo. Num jogo desse, você tem que segurar os 15, 20 primeiros minutos, que é o ímpeto da torcida ali, dos jogadores. E depois sim começa a se igualar fisicamente, tecnicamente, e o nosso jogo começa a fluir. O professor vendo essa entrevista, ele vai ficar louco comigo porque ele quer jogar desde o primeiro minuto, e nós também. Mas tem momento para tudo e a gente tem que tentar entender o momento. Não vamos correr disso, a gente vai tentar jogar como sempre tentamos, mas às vezes a gente tem que entender que o jogo, do mesmo jeito que ele pede para sair jogando, tem hora que a gente tem que dar um chutão, brigar pela primeira e segunda bola, se posicionar, passar a linha da bola, para poder entender. Eu acho que cada jogo joga-se de uma maneira. Em casa é uma forma muito melhor, né? Você tem seu torcedor, você tem nosso estilo, nosso campo, né? É muito melhor você estar na tua casa, né? Você sabe onde estão suas coisas. Quando você vai na casa do seu amigo, de alguém, você tem que entender ali e respeitar. Eu acho que é a mesma coisa que a gente tem que passar. Principalmente quando os últimos 2 jogos que nós tivemos, a gente acabou cometendo erro, né? Falhas, que começa lá na frente. Eu falo isso para todo mundo. Quando a gente toma gol lá atrás, a culpa não é de trás, começa comigo lá na frente. E quando a gente faz gol lá na frente, não é só nosso também, tem toda uma construção de trás. Fala, DG, boa tarde, tudo bem? Paulo Matheus, do Expresso Tricolor, prazer falar contigo. Galhardo, nas 2 últimas partidas, o Fortaleza perdeu para equipes que estão se reformulando na temporada. Tanto o ABC quanto o Ceará fizeram várias contratações, estão se qualificando e querem se provar para o seu torcedor e para o seu treinador. Com o Bahia também não é diferente, é mais uma equipe que também quer se provar. Como é que você e o grupo acreditam que o nosso elenco pode reencontrar o equilíbrio para que o caminho das vitórias possa retornar, já que a Libertadores bate a porta? Cara, nunca desequilibramos. Ganhar e perder faz parte do jogo. O que mais me preocupa é se a gente perde o jogo e faz um péssimo jogo, não cria oportunidade.
Obviamente que é um início de temporada, a rotatividade do Vojvoda independe se é no começo, no meio, no final, ele vai fazer isso. Já falei que eu quero jogar todos os jogos e creio que todos os meus companheiros também querem. Isso daí é bom para ele e é bom para nós, porque a partir do momento que qualquer jogador aqui se acomode de ficar no banco é ruim. Então não vejo desequilíbrio nenhum, gente. A gente jogou muito bem as 2 partidas, talvez nós não entendemos o cenário da forma como deveria ser. O ABC foi o primeiro jogo que nós jogamos num gramado diferente do que nós estamos habituados, acostumados, uma torcida única contra, que não é muito normal, natural, onde o Fortaleza vai jogar sempre seu torcedor ali para poder. E um clássico, né? Fortaleza é o atual campeão do Nordeste, então todo mundo quer ganhar do campeão, é o tetracampeão cearense, todo mundo quer ganhar do campeão, isso é normal. E a gente tem que se adaptar, mas eu não acho desequilíbrio. Desequilíbrio para mim vai ser quando a gente fizer um péssimo jogo, péssimos jogos, aí sim, com derrotas e tudo mais. Às vezes a gente vai, isso é normal no futebol, é natural, porque se fosse assim, a gente sabia que o Brasil era já não só pentacampeão mundial, mas seria hepta, octa, o que fosse, porque nós temos os melhores jogadores não só do Brasil, mas acho que do mundo aí. Boa tarde, Galhardo. Até que ponto o aumento da dificuldade dos adversários nessa reta agora, o Fortaleza está perdendo ABC, Ceará, Bahia, pode favorecer vocês para esse jogo contra o Deportivo Maldonado, que teoricamente é um adversário que tecnicamente não é tão superior como os adversários que o Fortaleza está enfrentando? Tu acha? Tá na Libertadores, cara. E eu acho que cada jogo é um cenário diferente. Para começar, todo time brasileiro tem uma dificuldade para jogar competição internacional, né? Uma Libertadores, uma Sul-Americana, porque é um jogo diferente, tem a catimba. E a gente tem visto isso nos 2 últimos jogos, né? Muita catimba, caindo no chão, querendo ganhar tempo. É normal. Fortaleza é um time que joga o tempo inteiro, que quer a bola, que busca a bola pós-perda. A gente sempre tenta isso a todo tempo, até porque se não fizer, simples, sai. O Vojvoda vai trocar porque vai ter outro que vai fazer isso à altura da pessoa que está jogando. Eu acho que cada jogo é um jogo, é muito diferente você jogar um estadual, uma Copa do Nordeste, quando você entra numa competição internacional. Eles vão ter lá uma premiação, eles vão ter lá a vontade deles de passar por nós, de entrar, né? Vi que disputaram poucas Libertadores, então eu acho que vai ser uma coisa, o estádio lá é pequeno, né? Eu pelo menos pesquisei para poder ver, o PV tem me encantado jogar ali, quando a gente joga com a torcida, inclusive no clássico, uma linda festa das 2 torcidas, isso é muito legal. Agora, saudade também do Castelão, né? De poder ter 60 mil lá gritando, nos apoiando. Foi assim nossa reta final ano passado, num momento tão ruim. Eu quero agora poder vivenciar isso de um lado bom, né? Um início de temporada maravilhoso, brigando por uma Libertadores, e creio que vai ser a nossa estreia lá, né? No jogo do Maldonado. Então espero que o campo esteja também à altura do espetáculo que vai ser, do que nós esperamos. E é isso, é nos preparar agora para o Bahia, depois para o CSA e depois sim pensar no Maldonado. Até lá a gente tem 2 semanas ainda para poder pensar. Tem uma viagem, eu acho que a logística é muito, muito bem feita de poder viajar antes. Por um lado é bom o descanso, mas mentalmente ficar longe da família, para quem tem família. Não é meu caso, eu sou solteiro, né? Mas ficar longe da família, tem um desgaste, você fica no hotel, você não sai, não faz nada, fica ali focado no jogo. Tem gente que tem uma tranquilidade e gosta, eu vou ler, eu vou estudar, vou jogar pôquer e tudo, mas tem gente que fica agoniado de estar ali, quer fazer alguma outra coisa. Então é cada um entender. Eu só tenho mais 3 anos, então estou desfrutando disso ao máximo. Tiago Carrado, Miguel Júnior, Rádio Povo, CBN, CBN e Cariri. Já foram 8 jogos na temporada. O professor Vojvoda utilizou 4 sistemas de jogo. O 3-4-3, o 3-5-2... Está sabendo mais que eu. O 4-4-2 e o que ele vem utilizando mais é o 4-3-3. A linha de 4, os 3 no meio de campo, né? Isso. Ele utilizou o 4-3-3 com 3 volantes, mas ele vem utilizando o Pochettino como meia e os 2 volantes e os 3 atacantes. Não é isso? Sim. Que é o Pedro Rocha pela esquerda, você ali e o Pikachu pela direita. O 4-3-3. Perdeu 2 com o 4-3-3. Você acha que o 4-3-3 é o melhor sistema para o elenco, para o plantel do Fortaleza que ele tem? Porque muda muito pelo plantel que tem o treinador. Cara, não estou te dando uma má resposta, mas a sua visão está errada perante ao que ele passa para nós. E isso é o mais legal de tudo, é que vocês têm um pensamento que ele está jogando de uma forma e nós estamos tendo uma outra palestra de como nós estamos jogando dentro. Então,
nós temos o entendimento perfeito. Só para deixar bem claro, nosso jogo contra o Ceará, que foi o último, a gente entrou com 3-5-2 e não 4-3-3. Nós perdemos um 3-5-2, talvez você ver o Tinga ali e pensar que ele está como lateral, e muitas das vezes pela facilidade que nós treinamos no dia a dia, a gente entra no esquema de 3-5-2 e a gente tem uma facilidade de tornar 4-4-2, porque quem joga pela direita e faz muito bem isso é o Tinga. Ele é um lateral de origem e sabe fazer a zaga. Então até entendo, respeito a tua pergunta, a tua visão, mas está totalmente equivocada no seu pensamento. E a derrota não muda nada pela questão do esquema e dos jogadores que eles estão. Nós estamos preparados para fazer, capacitado. O Vojvoda tem suas opções, ele às vezes ele mesmo diz, né, eu já vi em coletivo, ele fala para nós que ele se equivoca numa substituição, numa escalação, ele pode ter seus pensamentos, assim como eu também. Eu tive a oportunidade de empatar o jogo, eu errei, mas só vai errar quem está ali, entende? Então acho que esse é o pensamento, nós entendemos o que ele pede para a gente no dia a dia e conseguir executar da melhor forma. E assim vai ser. Para você era um 4-3-3, para nós um 3-5-2, e quantas outras pessoas podem estar pensando? Para você um Pochettino meio de ligação, para nós ele é um volante que tem um box-to-box muito bom. Então é a forma como a gente olha e vê. Muita gente vê só o campo, né? O jogo ali em si, os 90 minutos, né? E nós temos todo um trabalho. Eu já estou aqui há 6 meses, entendo ele. Fiquei muito chateado às vezes por ficar no banco, por querer jogar, mas é só você entendendo. Então tá chegando agora, as pessoas vão entender e ver, ele é louco. Eu pensei que ele era louco, né? Mas é a forma dele de trabalhar e tudo. E o mais legal é você poder olhar dentro do olho dele e ver que não tem nenhuma sacanagem, é realmente a forma de trabalho dele. Galhardo, boa tarde, Mário Kempis, do blog do Kempis. Pegando o gancho aqui da pergunta do Anderson, o Flamengo passou agora por não vou dizer uma crise, mas o Flamengo, todo mundo esperava que o Flamengo pudesse fazer alguma coisa contra o Al Hilal, lá o time lá, o árabe, o time saudita. Porque achavam que o estadual poderia ter sido um parâmetro, muitos diziam que seria um treino. Eu queria saber de você, esses jogos do estadual, até os jogos da Copa do Nordeste, vocês pegaram, por exemplo, Sergipe e Campinense, que são times da Série C, Série D, às vezes sem divisão, o Iguatu, foi o Caucaia. Então, eu queria saber de vocês, existe para vocês um parâmetro? Porque muitos falam, né, nós da imprensa falamos muito, estadual não tem parâmetro, e vocês vão agora pegar o Ceará, que é de Série B, pegar o ABC de Série B, vão pegar o Bahia de Série A. Eu queria saber de vocês se até chegar lá no Maldonado, isso é um treino, isso é um jogo oficial, e se isso serve de parâmetro para vocês. Porque a torcida acreditava, deu 6-1 no Atlético e tal, e aí quando perde para o ABC e para o Ceará, se cria ou se frustra uma expectativa muito grande. Já que você falou aí com o Miguel sobre esquema tático, qual é realmente então a sua função? Pelo menos eu achava que o Pochettino era meio, mas você disse que é volante, e você é centroavante ou atacante? Aí. Depende do jogo com quem eu jogo. Se eu jogo com o Romero, se eu jogo com o Lucero, se eu jogava com o Robson, isso vai depender com o Pedro Rocha. Tem todo um pensamento que é treinado e conversado para saber como joga. E tem a inteligência, eu acho, de cada atleta para tentar entender. Tem momento que eu vou ficar de 9. Eu, na parte final do jogo, no Clássico, eu fiquei de 9, porque eu já estava um pouco mais desgastado e o Lucero entrou. Na teoria, ele teria que ficar de 9 e eu ter essa rotatividade. Só que rotatividade? Eles recuaram, ficaram em 20 metros, eles não atacavam mais, eles estavam tentando contra-ataque e sem sucesso a gente ficava com a bola. Para que eu vou rodar, flutuar num momento desse? Então é entender que era bola na área, a gente brigar por uma bola ali, não uma bola jogada na área de qualquer forma, a gente trabalhava a bola, tentava abrir para poder fazer os cruzamentos e até cheguei em algum momento e falei para o Lucero, não sai da área, vamos ficar aqui, eles têm que jogar a bola para cá, são os 2 caras altos, bons de cabeça, para tentar entender. Sobre a questão do campeonato em si, cara, sempre vai ser isso, né? Quando você vai no Carioca, os 4 grandes têm que ganhar dos pequenos. Vai vir aqui e vai falar. Obviamente que o nível, é só você ver o financeiro, como se equipara aqui no Nordeste. O Fortaleza e o Ceará hoje, Série A, Série B, se mantém no nível maior. O Ferroviário está fazendo uma grande campanha, está na Série C. D. Caiu, mas tem tudo para voltar pela equipe que tem, empatou, ganhou na Copa do Nordeste do Ceará, empatou, provavelmente aí está nas quartas finais, podemos pegar ele na semifinal, até depois na própria Copa do Nordeste, que eles também estão bem, e empataram contra o Bahia lá, estão tomando um gol no último minuto. Um grande jogo. As pessoas acham que a gente não está assistindo o jogo, mas a gente está sempre acompanhando, tentando ver. Então a gente respeita muito
O que eu acho que possa ter acontecido no Flamengo, que aí muita gente fala que a desculpa não é... Os caras estão em meio de temporada, o Flamengo está em início de temporada, tem uma diferença física, tem uma diferença tática, e o Flamengo é o favorito. E quando você entra num jogo favorito, cara, é muito difícil. Se a gente empata contra o Barbalha, se a gente perde com o Barbalha, todo mundo ia questionar a mesma coisa que foi o Flamengo e o Al-Hilal, cara. Em comparações assim, óbvio, a estrutura é muito menor e tudo mais, mas é a mesma coisa. Só que a gente está em início de temporada, não pode ser desculpa pela derrota, não pode ter desculpa pela vitória, não, mas a gente tem que melhorar sempre. Se alguma pessoa falar que a gente está perfeito e já está conseguindo, está enganado. A gente ficou 8 vitórias seguidas, 9 jogos sem perder, ficamos 8 jogos sem tomar gol. Isso é mérito de todos, não só da zaga, mas também da defesa, do ataque ajuda e tudo mais. E também para construir, quantos gols nós não fizemos ali, que é uma jogada trabalhada, bonita, que depois chega lá só por um último toque, com uma finalização. Então, a gente começa a ter o grau de dificuldade, e é assim, né? Estadual e começa. Agora por ter a pré-Libertadores, daqui a pouco a Copa do Nordeste, daqui a pouco começa o Brasileiro, a Copa do Brasil, e assim vai. Acho que a gente tem que se adaptar o mais rápido possível a cada ocasião. Creio que o Vojvoda é muito... ele cobra muito, né? Chato essa palavra. E é o chato do bem, que ele cobra muito, ele exige muito, independentemente de quem a gente vai enfrentar. E isso é legal. E o mais legal de tudo é ver os treinos nossos aí, a qualidade de treino que a gente tem conseguido fazer desde o primeiro dia, fisicamente dizendo, tecnicamente e taticamente, por poder confundir a cabeça de uma pessoa que está aqui, que está vendo tudo e que tem uma leitura. Imagina as pessoas que nem o jogo às vezes acompanham, ver o resultado final e vai falar, mas é isso, é aquilo. E não, na verdade a gente só está aqui fazendo tentando entender melhor cada vez mais o professor e nos doar ao máximo assim, para poder fazer o melhor para o torcedor, para a diretoria, para nós jogadores e obviamente para a comissão. Então, para finalizar, só agradecer a todos eles, eu acho, porque o Fortaleza tem crescido muito nos últimos anos e isso faz parte de todos aqueles que têm passado, né? Desde quando começaram aí da Série C para cá. Então, parabenizar a todos, agradecer assim por vocês que vêm aqui, né? E de uma forma também vêm aqui com tanto carinho com a gente, não fica dando pancada, não fica criando problema. E eu acho isso bem legal. Finalizamos a entrevista coletiva com o Thiago Galhardo. Thiago, muito obrigado. Fui! Aí, rapaziada. Não, de boa? Se der merda, eu não. Ah, meu Deus.